Olá, bom dia, tudo bem? Como a gente combinou, de acordo com o nosso combinado, domingo passado estamos aqui, eu, Carla, do Projeto Sakura, e a Edgenalda, ela já vai entrar, deixa eu só mexer um pouquinho aqui para melhorar a nossa iluminação. Acho que assim já ficou melhor. Entra, nós vamos falar um pouquinho, explicar para vocês sobre o que nós vamos conversar hoje. Convidem os amigos, compartilhem, marquem as pessoas para estarem vindo acompanhar e assistir e participar dessa live aqui com a gente. Nós vamos seguir falando sobre contação de histórias para os nossos filhos. Opa, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como contar histórias e lidar com os personagens, com as diferenças desses personagens, o impacto disso no que nós ensinamos, nos princípios, nos valores familiares. Então, é bem legal. Se você não sabe contar história ou fica em dúvida, fica inseguro, muitas vezes a gente escuta os pais falando: nossa, mas quando o meu filho pergunta, eu não sei o que responder. E aí tem pais que evitam passar informação ou contar alguma história por medo, por insegurança de não saber lidar com as perguntas das crianças. Então vem para cá, porque a gente vai te ajudar nisso. Vamos bater um papo bem legal sobre isso. Vamos lá ver se agora a gente consegue que a Edgenalda entre. Bom dia, a Cleusa, a Edgenalda, a Sayuri, a Nina. Hoje, dia de eleição, muita tranquilidade para ir votar, né? Opa! Olá, bom dia, bom dia. Tá de lado a sua imagem. Eu estou tentando aqui dar uma ajeitadinha. Agora deu certo. Isso, agora deu certo. Deixa-me só ajeitar agora o meu suporte. Isso. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem. E vamos nós. Você está indo ver as mensagens, Edgenaldo, ou não? Não, mas eu estou acompanhando aqui por outro dispositivo. Ah, tá. Então tá. A Nina está dizendo que está indo votar e está assistindo a gente. Hoje eu me precavi. Só um momentinho que eu já resolvo isso. Porque eu programei para ficar de um jeito e ficou de outro. Ah, tá. Bom dia, Juliana. A Juliana Alves está vindo aqui para Guma daqui a pouco. Aproveitando enquanto você ajusta aí, Edgenalda, hoje à tarde, às 4 horas da tarde, nós vamos ter aqui no nosso escritório em Oizumi um workshop entre pais e filhos. E quem vai estar desenvolvendo esse workshop é a Juliana Alves, a pedagoga, do Fala Pedagoga, e a Rúbia, que é nossa colaboradora, é uma psicóloga que tem bastante experiência fora do Brasil e com imigração. E vão ser feitas atividades entre os pais e as crianças. Vai ser um momento bem legal. Então, quem é aqui da região de Guma, ainda dá tempo de confirmar a participação. 4 horas da tarde, vai ser no máximo 2 horas de duração. E é a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de trabalho aqui. Mas, embora não seja a melhor data, né? Mas a gente está por conta de eleição e muito Undokai esse final de semana também. E Matsuri, né? Isso. Temos Matsuri agora. Então, na nossa região, acho que não. Não, na região de Shizuoka, sim, que é para festejando a colheita, né? Ah, então. Aqui tá tendo, sim, bastante. Né? Aqui uma já passou. Hanabi, Matsuri já passou. Mas aí o convite fica, né, para esse nosso primeiro workshop, que vai ser bem legal. Depois a gente vai publicar aí as fotos, os depoimentos, para o pessoal conhecer um pouquinho o que foi o trabalho. Eu estava começando a contar para o pessoal sobre o que nós vamos falar hoje.
né? E convidá-los também para estar compartilhando, convidando amigos, né? Para estar participando aqui do bate-papo com a gente. O pessoal está indo votar agora, aproveita a espera para da vez da votação, assistindo nossa live. Isso. Né, pessoal? Hoje a gente já falar... coloca na agenda todos os domingos do mês de outubro, né? Isso, todos os domingos do mês de outubro nós estamos fazendo a live. Estou compartilhando aqui em algumas redes, né, para mais pessoas assistirem. Só um momentinho e a gente já começa falando do que a gente vai começar falando do assunto de hoje, né? A importância dos contos de fada. Isso, lembrando da criança e a identificação com os acontecimentos do dia a dia, como a criança identifica e o que as histórias tratam. Cada historinha, a gente vai citar algumas historinhas hoje, algumas historinhas recomendadas para determinadas idades, porque às vezes tem uma coisa que acontece muito, os pais chegam na livraria ou entram em livrarias virtuais para adquirir, para comprar livros, e muitas vezes a pessoa que recomenda o livro, ela não tem um conhecimento sobre o livro adequado para determinada idade, né? Isso é uma coisa que eu encontro muito as mães falando: eu comprei um livro, fui ler para o meu filho, mas era uma coisa horrorosa e eu parei pela metade. Como é que alguém escreve aquilo para uma criança? É porque aquilo não foi escrito para aquela criança daquela idade. Então, é muito importante os pais procurar um profissional, a recomendação de um pedagogo, a própria professora, né? Porque a professora que convive determinado tempo do dia com aquela criança e ela conhece os sentimentos que aquela criança deve trabalhar, porque ela vê ali a criança se relacionando com os amiguinhos. Então, a professora é um bom meio de observação da criança. É muito bom as mães sempre conversar com o professor. Sempre. Se a criança já é grande e tem vários professores, o professor de português. Por que o professor de português? Porque o professor de língua portuguesa é aquele que está sempre com a redação na mão. É aquele que tem as ideias que a criança escreve. É aquele que sabe o que a criança quer conversar e passar no papel. Que dificuldade ela está tendo de expressar certos sentimentos. Então, mamães que têm filhos grandes, nunca deixe de ler as redações dos seus filhos. É um meio muito bom de saber o que está acontecendo com a criança. Quando você não conseguir entender a redação dela, é que algo ela não está entendendo em si. Né, doutora Carla? Porque a criança menor, ela expressa o sentimento através do desenho. A criança maior, através dos textinhos, do diário. Claro que mamãe não vai abrir o diário. Lógico, é uma coisa dele. Mas as redações é um caminho. As histórias dele. É um caminho para descobrir muita coisa. Que depois a Carla pode trabalhar isso de uma maneira mais específica com as mães, que não é minha área. Eu conto histórias. Então, é através disso, dessas historinhas que as crianças escrevem ou desenham, que vai se descobrir os sentimentos. Mais uma coisa que a mamãe pode observar bem, o papai em casa, é que a criança ela não sabe descrever uma pessoa ou uma situação, assim, com as palavras e com a maneira que um adulto descreve. Então, o que ela faz? No desenho, ela geralmente vai desenhar monstros. Mas, quando ela quer falar sobre alguma pessoa ou alguma situação, a criança que ouve história, ela vai se comunicar com muita mais facilidade. Por quê? Porque ela vai fazer um comparativo entre um personagem da vida real e um personagem dos contos de fada. Por exemplo, geralmente quando uma pessoa é trapaceiro, uma pessoa trapaceira, que mentiu, que tentou enganar, né? O que é que a criança vai fazer? Ela vai dizer: eu vou ser um lobo mau. Né?
Então, se trata daquilo, o que a historinha quer dizer. Então, como eu estou citando o Lobo Mau, tem duas histórias que se pode trabalhar a partir dos 3 anos de idade, é muito boa, que é Os Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. São duas histórias super interessantes para se contar para as crianças. Lógico, não tem histórias que elas são muito adocicadas, né? Às vezes o autor adoça muito a história para ficar bonitinha para a criança, né? Mas às vezes a criança precisa de que a história ela seja mais esclarecedora para poder ela entender. Por quê? Se você adoça muito, põe muita poesia, muito carinho, muita ternura, isso não vai ser bom, porque os personagens não estão divididos, não tem uma trama, não tem um drama. Então, ela precisa dessa construção da história, com personagens e sentimentos. Agora, a Carla vai falar para a gente por que a tristeza e o medo é importante para o desenvolvimento da criança. Isso ela tem que encontrar na história. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, mamãe pode contar a partir dos 3 anos de idade. Porque ela trabalha obediência, a história trabalha obediência, prudência e respeito aos mais velhos. Então, ela vai saber que se não obedecer à mamãe, aquilo que a mamãe ensina, pode aparecer um lobo mau pelo meio do caminho. Né? A prudência, ela tem que reconhecer que pode encontrar um lobo mau na vida real. Isso disfarçado de gente. É importante que a mamãe diga isso. Então, assim ela já vai conhecer o que? A hipocrisia. Ela já vai ter acesso à hipocrisia. E o respeito aos mais velhos. Para quando a mamãe falar, ouvir, porque os mais velhos estão ensinando. E deixar bem claro que não está ensinando, que não está mandando, que está ensinando. Então, às vezes, a criança vai sentir medo. Sim, vai sentir medo. Mas eu quero... Carla, fala pra gente por que esses sentimentos, o medo, a alegria, os sentimentos negativos e positivos, ele é importante que todos tenham presença na vida da criança. Bom, aproveitando então, acho que eu vou pegar o gancho aí do teu exemplo para falar algo que eu sempre estou reforçando quando eu falo de educação de filhos, que é a importância do não e a importância da frustração, né? A criança, muitas vezes os pais têm uma preocupação exagerada em proteger, em evitar sofrimentos, em evitar situações difíceis para a criança resolver. E acaba que nessa proteção evita, impede que a criança desenvolva suas habilidades para resolver conflitos. Por exemplo, uma criança que enfrenta o medo, uma criança que... É muito comum crianças terem insegurança, terem situações que têm medo. Agora, como os pais lidam com isso? Qual a maneira, o recurso que os pais utilizam para ensinar para os seus filhos que o medo é algo que existe para nos proteger? O medo faz parte da nossa vida, de criança, de adolescente, de adulto. Ele nos protege, ele liga um alerta, ele nos mostra que aquilo pode trazer algum risco. Mas é para a gente dar um tempo, olhar aquela situação e tomar a melhor decisão. Nem sempre o medo é para evitar que a gente faça. Né? Então, quando a gente conta uma história, como a Edinalda falou, de poder avaliar o jeitinho de cada personagem, o perfil de cada um, o risco que isso oferece, né, para a criança ou para a situação que a gente está vivendo. Então, lidar com o medo e aprender a enfrentá-lo, mas a enfrentar esse medo de um jeito que não coloque a gente em risco. Né? Quando você fala da história dos 3 porquinhos, né? Dá para trabalhar muito bem essa questão do medo, né? Da negligência, né? De não levar em conta os riscos que acontecem. E isso a gente pode estar falando daquele amiguinho ou daquela pessoa, ou trazer essa história à tona, como a gente já conversou anteriormente, trazer essa história à tona para representar determinada situação. Porque essa consciência que a gente precisa ajudar o nosso filho a desenvolver de o que é bom para mim,
o que eu devo e o que eu não devo fazer, né? Então, é desde o começo, desde pequeno, que contando histórias a gente pode estar trazendo, conversando com o seu filho. Mas o que você acha que esse personagem fez? Se fosse você, o que você iria fazer? Né? Como você ia fazer? O que você ia falar? Né? Como a Edgenalda falou de estar conhecendo os sentimentos dos adolescentes e das crianças, é uma forma, sim, da gente se aproximar do que o nosso filho pensa, do que o nosso filho sente. Bom, então eu vou falar agora de mais uma recomendação de história para os 4 anos de idade, que seria o quê? O Patinho Feio. O Patinho Feio, ele trabalha aceitação pessoal. Sabe aquela época de eu uso óculos muito cedo, antes de todo mundo, né? Geralmente, o óculos é uma coisa terrível para a criança aceitar muito cedo, né? Eu respeito as diferenças. Também respeitar aquele amiguinho que está usando óculos, se ele caso não usa. Aos 4 anos geralmente quando se descobre algum problema de vista, descobre no comecinho, seria aos 4 anos, né? Sempre a gente encontra. Estou citando o exemplo do óculos, porque o óculos, quando entra na vida de uma criança, às vezes eu conheço pessoas que chegam à velhice sem aceitar o óculos. É uma coisa terrível. Aceitação do óculos, aceitação do aparelho dos dentes, depois dos 10 anos de idade, isso também. Aceitação da cor do cabelo aqui no Japão, quando é muito diferente, um cabelo caracolado, um cabelo mais claro, né? Os cabelos castanhos chocam bastante, aqueles cabelos marrons. Então, essas aceitações, eu sou diferente de todo mundo. Tá? Então, a história do Patinho Feio é uma história extraordinária para ensinar a criança que a diferença, às vezes, a diferença é o que faz você se sentir bem consigo mesmo. A diferença é a sua essência. É aquilo que te faz ter sentimentos particulares, de ser uma pessoa particular. Porque, geralmente, as pessoas confundem uma coisa quando vai explicar as coisas para a criança. Todo mundo é igual. Não. Eu bato sempre naquela tecla que todo mundo é diferente. Todo mundo tem a sua essência. Então, eu vou dar um exemplo aqui na criação da minha filha. Outro dia ela disse, mamãe, eu quero ir com uma meia de cada cor para a escola. Eu posso? Eu disse, claro, vá. Ela disse, eu vou, é meu estilo. Eu digo, isso, vá, pode ir. Eu disse, e se alguém brincar com você e rir de você, o que é que você vai falar? Eu vou falar que é meu estilo. Pronto. Então, eu digo, é isso mesmo. Igual o Patinho Feio. O Patinho Feio, a confiança em si também é um sentimento que é trabalhado na história e o espírito de luta. Então, uma coisa que eu tenho, quando você conta a história do Patinho Feio para seus filhos, você está falando de 4 sentimentos muito importantes: respeito às diferenças, aceitação da imagem pessoal, o espírito de luta e a confiança em si. Então, contar a história e repetir quantas vezes a criança quiser. Porque cada vez que você conta uma história, ela tem uma interpretação diferente. Porque ela vai usando aquela história que ela ouviu à noite e se identifica com alguma coisa durante o dia. E vai esse processo de crescimento. Geralmente, repetir a história todos os dias por uma semana é normal. Igual desenho animado. Tem desenho animado que você diz, eu não suporto mais assistir Frozen. É igual Patinho Feio. Tem os mesmos sentimentos. A aceitação, a confiança em si, né? Então, tem tudo isso que é trabalhado na história. Por isso que a criança assiste até ela conseguir captar tudo aquilo. Mas aquilo que ela absorveu naquela história ali, a Carla agora vai explicar pra gente qual o benefício que isso traz. Bom, falando da realidade do Japão, né, que nós vivemos aqui no Japão em especial, trabalhar as diferenças, a autoaceitação, a autovalorização, né? E muitas vezes uma questão que eu gostaria de destacar é que para que nós adultos, nós enquanto pais, possamos trabalhar isso com os nossos filhos, a gente também precisa refletir sobre isso, sobre o que a gente pensa sobre isso, qual é a nossa autoaceitação, como é que está a nossa autoestima, como é que a gente vai explicar para o nosso filho, por exemplo, a questão do óculos, se nós estamos incomodados com ele usando óculos.
Então, nós adultos, nós somos espelho para as nossas crianças. Então, pensar sobre tudo isso e sim, vivenciar isso. Se você estiver falando com o seu filho e se enroscar numa resposta e se perder em alguma questão, retoma, não vai ser nenhum erro irreparável. Muitos pais se preocupam em estar completamente preparados para falar sobre um assunto. E não precisa ser assim. Muitas vezes basta você dar abertura para essa conversa acontecer. Claro que trabalhar autoaceitação, autopercepção, autoestima, a nossa capacidade de superar dificuldades, de transformar situações difíceis em novas possibilidades, isso nos ajuda a desenvolvendo a resiliência, que é essa capacidade que todos deveríamos ter, que muitas pessoas têm, de transformar algo negativo numa experiência transformadora, numa experiência de mudança, de aprendizado, né? E seguir bem, apesar daquele sofrimento que foi causado, né? Então, são questões que vão estar sempre presentes. E a criança tem isso de ir para a escola e ser apontada, e ser diferente, de se sentir menos, voltando à questão do medo, a questão do escuro, de aonde eu durmo, com quem eu durmo, né? Acho que dá para a gente trabalhar também a questão do espaço, né? Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é onde nós estamos. O nosso lugar é onde a gente escolhe estar. Então, falar de diferenças, falar de viver fora do nosso país, por exemplo, ou falar de viver longe da nossa família de origem, às vezes, mesmo estando no Brasil, a gente está longe das pessoas que a gente ama, é falar das nossas escolhas. Então, dá sim para a gente ampliar esse contexto da história e aproveitar a questão da autovalorização, da autoaceitação, para falar do jeito que cada um tem de fazer escolhas e da importância que é a gente valorizar aquilo que a gente acredita, né? Muitas vezes não, normalmente quando eu falo de educação de filhos, eu falo de transmitir valores. E dou alguns exemplos. Até no domingo passado a gente falou sobre isso também. Então, contar histórias como a Edinalda está trazendo aqui para nós, alguns exemplos e algumas histórias, também é uma forma da gente transmitir nossos valores. Porque nós podemos usar aquele conteúdo que está sendo trazido na história e justificar aquilo que a gente acredita. Ou porque é parecido com aquilo que a gente acredita, ou porque é muito diferente. Isso vai ser o uso que a gente faz. Aí a Edinalda tem a parte da criatividade para poder fazer esses ajustes, né? Deixa só eu ler rapidinho aqui. Vamos dar uma olhada nos comentários, né? As meninas estão comentando aqui. Isso. A Nina, ela colocou que ela sempre lia os livros antes de ler. Isso, antes de ler para as filhas. E eram livros recomendados pela sua irmã, que era professora de jardim de infância. A Cleusa, utilizo muito essas histórias para ilustrar as minhas aulas para 7º e 8º ano, quando necessito de exemplo de textos. Olha só que legal. Uma coisa que eu gosto muito é trabalhar com metáforas, sabe, Edinalda? E se a gente fala em metáforas, a gente fala em histórias, né? Então, em qualquer idade, a gente pode sim estar trazendo, estar buscando uma referência nos contos de fada, no folclore, nas histórias que a gente sempre teve na nossa infância, e usar isso como uma metáfora para aquilo que a gente está passando na nossa vida, né? A Edneia dando parabéns. Edneia é uma amiga minha lá do Brasil. Beijo para você. Ela é psicóloga. Bom, tem uma história também que eu gosto de trabalhar muito, é o Pequeno Polegar. Porque era apenas um menino muito pequeno, do tamanho de um polegar. Mas ele era inteligente,
ele era valente, e ele usava o tamanho dele para fazer coisas melhores que outras pessoas grandes não podiam fazer. Então, isso é muito bom para trabalhar a capacidade de cada um. Porque capacidade é uma coisa completamente individual. Como você citou agora, a criatividade de Edgenaldo. Eu crio, adapto, invento, reinvento, desconstruo, reconstruo, reformo. É o meu diferencial na hora de contar uma história. Se você me dá um lápis, naquela hora ali eu crio uma história com lápis e te entrego. 2 lápis viram um conto com uma trama muito bem bolada com 2 lápis. Por quê? Porque eu descobri que eu gostava de história e o que eu fazia? Eu lia muito. E meu pai me dava livros e mais livros eu buscava e minhas irmãs me davam livro. Quando eu não lia, eu aprendi a ler cedo, mas eu não lia. Eu gostava de ouvir a minha irmã, a Maria, ler para mim. Então, eu lembro que eu fazia o quê? 4ª série, já 9 anos de idade, mas eu sentava e fazia Maria ler para mim. E eram aqueles livros grandes ali, aqueles contos de fada, livros grandes de 100 e poucas páginas, né? Que já uma criança já não lê tanto assim. Mas eu fazia ela sentar e ler para mim em 3 parcelas. Aí eu até brincava, 3 parcelas. Aí ela sentava e lia para mim aquele livrão em 3 parcelas. Né? Então a gente negociava, eu lavo a louça para você, você vai ler para mim, porque na verdade eu sou auditiva, então eu gostava muito de ouvir. Gostava muito de ouvir. Então, a questão de você buscar uma assistência psicológica para o seu filho, mesmo que ele não tenha distúrbio, mesmo que ele não esteja com nenhum problema ali, aparentemente, mas você buscar orientação para você trabalhar e desenvolver melhor o seu filho. Como eu, por conta própria, eu descobri ali do meu jeito que eu era auditiva, eu fazia minha irmã, eu negociava com minha irmã para ela ler para mim. Depois eu me isolava para ler em voz alta, porque se eu ouvisse, eu sentiria melhor a história. Então, quando você procura um profissional da área de psicologia e você vai trabalhar a condição neurolinguística do seu filho, se ele é sinestésico, auditivo ou visual, o psicólogo deixa isso esclarecido para você, após estudar um pouco a criança. Na hora de você contar a história, você vai usar acessórios para contar a história. Se o seu filho for auditivo, é bom que você comece a fazer oficinas de leitura. Isso tem muito na internet. Daqui a pouquinho o Projeto Janelas do Mundo vai ter muitas histórias de oficina de leitura em casa, gratuitamente. Eu estou preparando tudo isso para vocês. Então, você vai aprender a contar história. Quando você for falar de medo, você vai mudar a expressão, mudar o tom da voz. Sabe quando você vai contar um segredo para alguém que você diz, menina, vem cá que eu quero te contar uma coisa. Você nunca vai dizer, menina, vem cá que eu quero te contar uma coisa. Não. Então, na hora de contar a história, você vai usar os sentimentos na palavra e vai interpretar melhor aquilo, se o seu filho for auditivo. Se ele for sinestésico, bonequinhos, vamos usar bonequinhos, deixar a criança pegar, olhar. O visual também vai gostar de olhar. Vai gostar de ver as ilustrações dos livros, né? Tem muitos livros que as histórias são escritas de um lado e a ilustração é do outro. Isso é já para trabalhar essas crianças que têm essa disposição, né? Onde a mãe fica lendo e o filho vendo apenas. Então, cada criança, ela recebe as histórias de uma maneira. Então, é sempre bom buscar orientação de profissionais de psicologia para você entender melhor como é o seu filho. Você, também para quem é professor, observar melhor as crianças. Tem algumas delas que absorvem melhor quando ouve, outras quando vê, e tem umas que pegam. Sabe pessoas que vai conversar com você e tem que dar um tapinha e pá, parece que ela só sente a sua presença se ela estiver te batendo ali, né? Então, é isso. Então, procurar a ajuda do profissional para entender a criança. Não só procurar ajuda psicológica se a criança tiver com problema. Porque o desenvolvimento também é importante que seja trabalhado com um profissional, caso você desconheça e não seja pesquisador. Tem muitos pais que pesquisam muito, né? Mas a orientação de um profissional é muito importante nessa hora. Não é, Carla? Sim, e vai fazer uma grande diferença, não só no relacionamento familiar, mas na escolaridade também, na escolarização. Porque na verdade, os professores também deveriam buscar esse caminho, né? De entender o melhor funcionamento do seu aluno.
né? Porque numa hora, por exemplo, de avaliar um conhecimento, isso vai fazer total diferença, né? Não é o nosso tema aqui, mas só dando um gancho, uma criança com déficit de atenção, por exemplo, você coloca um enunciado para uma questão longa, ela não vai conseguir, muito provavelmente ela não vai conseguir, porque quando chegar na metade do enunciado, ela já não lembra o que ela leu no começo, ela vai ter que ficar voltando, né? Então, trabalhar mais uma avaliação oral, com textos mais curtos, objetivos. Então, tudo isso é conhecimento, é pesquisa, né? E é prevenção acima de tudo. Né? Isso que a Edinalda falou sobre o papel do profissional da psicologia, acima de tudo, somos profissionais que trabalham com a prevenção. Mas ainda culturalmente, principalmente na comunidade brasileira, aqui no Japão, no Brasil isso já mudou bastante, mas ainda tem uma visão de que nós somos os profissionais apenas para o tratamento. Então, precisa ter uma doença ou um distúrbio instalado para eu procurar um psicólogo, né? Então, na verdade, não é isso. Né? Se nós pudermos prevenir, e aí eu falo, a gente previne, como você disse, pesquisando, lendo, perguntando, sendo curiosos e buscando, acima de tudo, a qualidade da informação que você está buscando. Onde você está buscando? Quem é que está passando essa informação para você? Quais são as credenciais profissionais, a experiência profissional dessa pessoa, né, para estar passando esse tipo de orientação? Aí a gente vai conseguindo cada vez mais olhar para o nosso filho e enxergá-lo como ele realmente é. Porque a gente também precisa reconhecer os limites da nossa criança. Exatamente para poder oferecer para ele cada vez mais o que ele necessita. É isso. Então, aqui nós falamos de 3 histórias: o Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho, né, e o Patinho Feio. As histórias, ela é usada para ensinamentos ao longo da história. Os grandes sábios, eles sempre usaram metáforas. Jesus Cristo usou muitas parábolas, né, para poder fazer as pessoas que não têm muita instrução entender como cultivar o amor ao próximo, etc. e tal. Então, quando você usa uma história para ilustrar uma situação, um sentimento para o seu filho, você está abrindo porta para muitos outros mundos, para muitos outros. Não é necessariamente preciso que você tenha um livro à mão para se contar uma história. Porque quando o seu filho ele aprende a gostar de ouvir histórias, ele vai aprender a ler. Ele quer estar independente de você. Então, se ele gosta de história, quer estar independente e já sabe ler, o que é que ele vai fazer? Buscar os livros. Às vezes, os pais entregam muito cedo um livro nas mãos da criança. Então, o livro, ele deixa crer que é uma atividade sem graça. Ele vai pensar o quê? Eu vou ter que estar sentado, parado e com um livro na minha mão. Uma coisa que criança não gosta é de estar parado. Tudo que se movimenta, o cérebro de uma criança que está buscando informação o tempo inteiro, ele vai preferir aquilo que está se movimentando. Então, se imaginar lendo, ele vai dizer, não, é uma simulação de um castigo. Você sentar, porque quando você vai pôr seu filho de castigo, você diz, senta, fica de castigo. Então, se você dá um livro a ele, ele vai o quê? Associar uma coisa com a outra, vai passar a ser um castigo. Ler. Então, introduzir as histórias antes do ler. Porque nem todo mundo que sabe ler tem a capacidade de entender uma história. Esses aí são os analfabetos funcionais. Não funciona. O cérebro não funciona. Então, contar história é importante pelo quê? Você está trabalhando a fonética, está trabalhando a identificação do dia a dia com seu filho. Agora, eu vou falar com você, eu falei do livro de criança 3, 4, 5 anos. Agora eu vou falar livro para criança de 6 meses. Aí você, poxa, 6 meses não é muito cedo para se ouvir história? Não. O ideal mesmo é a partir da 7ª semana de gravidez você começar a contar histórias.
né? Que a criança está desenvolvendo a cabecinha. Então, é onde você começa a criar aquela rotina de contar a história a partir da barriga. Para quem não tem filho ainda, está grávida, fique à vontade e comece a ler historinha para os seus filhos. Principalmente, trabalhar a fonética. O que seria? Quando você compra um livrinho para criança de 6 meses, geralmente vem um livrinho de pano que, inclusive, você pode fazer em casa, né? Então, você tem ali a foto de um bebê. Aí você põe lá e bebê. Bebê. Quando seu filho chegar aos 8, 9 meses, ele já tá bebê. Mamãe. Pregue uma foto sua no livro e mamãe. Então, o M já tá ali na cabeça, a fonética, o som já tá ali. Então, ele vai associar melhor. Tem livros a partir de 6 meses, sim. Aqui no Japão, quando você vai levar o seu filho pro Kenshin, eles já dão um livrinho. Geralmente é o mesmo livrinho que dá para todo mundo. Então, aquele livrinho tem. Onde é que está o gatinho? Ah, o gatinho está no meu sapato. Aí tá lá o sapatinho. Onde é que está o coelhinho? O coelhinho estava aqui no meu cobertor. Então, brinca assim com seu filho. Começa a trabalhar a fonética com ele. Faz um desenho, risca, prega pedacinhos de feltro colorido, de tecido. E começa A, B, B, B. Palavras parecidas com as cores, para ele começar a acostumar. Então, uma vez que ele já acostumou ali, ouvir o som das letras, ele vai aprender as palavras rapidamente. E depois, quando você começar a falar, ele vai entender as palavras melhores. Porque quando você trata, vem com uma leitura para uma criança de 3 anos e lê para uma criança de 1 ano, não adianta você pegar o seu filho de 1 ano e contar a história de Chapeuzinho Vermelho para ele. Ele não vai entender. Mas se você começa a trabalhar as sílabas, bu, 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 pá, 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 bolas crescendo, dando aspecto de explosão, a criança vai começar a associar que a explosão faz bum, caiu no chão, faz pá, né? Bateu, tá. Então, esses barulhos que você vai fazendo, ele vai acostumando os ouvidos e vai falar melhor. E também vai te entender melhor quando você começar a pronunciar palavras mais difíceis. Então, esse trabalho de leitura, ele tem que começar desde cedo. E você, às vezes, encontra um livrinho, você, puxa, esse livrinho é muito bobo, não tem nem história. Sim, para você ele pode ser bobo. Mas quem o projetou, quem o criou, sabe muito bem que ele vai servir para o desenvolvimento do seu filho. É aí onde você tem que procurar um profissional de educação infantil, de psicologia, do desenvolvimento, para poder você comprar, adquirir melhor esses materiais, né? Acho que a boneca começou a cantar. Então, Edgenalda, eu quero aproveitar o gancho do que você está falando, da leitura para bebês, de quando o bebê está na barriga, que é algo que muitas vezes, quando eu oriento os pais, eles ficam surpresos, né? Além de contar histórias, o fato de ter essa interação, né? De já trazer para o mundo desse bebê o afeto, a fonética, os sons, a interação familiar, né? A Nina está compartilhando aqui com a gente que quando ela estava grávida, o marido contava histórias para a barriga, né? Para o bebê, e que ela conseguiu passar esse amor pela leitura para as filhas dela. Ela tem 2 filhas. E assim, uma outra experiência que os pais, que é importante a gente saber que tem um efeito emocional, um efeito de transmitir segurança e de trabalhar todas essas questões de fonética que você trouxe também, são aquelas brincadeiras que a gente faz com o bebê, com o pezinho, o narizinho, a mão. Sabe aquilo quando a gente vai dar banho, quando a gente vai trocar, coloca o pezinho da criança para a gente cheirar e brinca. Ah, de quem é esse pezinho aqui? Ai, essa barriguinha. É algo tão natural para a maioria das pessoas, não para todos, né? Mas é muito natural a gente fazer esse tipo de brincadeira com as crianças. E esse tipo de brincadeira é fundamental para a gente fortalecer a estrutura de personalidade dos nossos filhos. Então, para vocês terem uma noção,
da importância disso. A Edgenalda falou da fonética, do quanto isso vai contribuir na aquisição da linguagem, na aquisição da fala, né? Vai treinar o ouvido da criança, mas junto com isso e antes disso vem o afeto, vem a sua dedicação ao seu filho, né? Que ele vai viver isso com você. Essa questão das brincadeiras, do toque, de mexer no corpinho da criança, isso, procure prestar atenção como você está falando, então, né? Como você toca o seu filho. Isso vai demarcando o corpo da criança, a gente fala na psicologia, vai dando um lugar para ele, um lugar de alguém que é amado, que é importante, que faz parte dessa família, né? E que muitas vezes, infelizmente, alguns pais acabam se perdendo nisso, achando que são cuidados mecânicos, de dar banho, trocar fralda, dar mamar, e não, né? São essenciais para a saúde mental dessa criança e do adulto que ele vai se tornar. Então, tudo que diz respeito à educação de filhos, a afeto, ao que a gente vai estar ensinando, vamos ficar mais atentos, vamos ouvir profissionais como esse momento que a gente está tendo aqui, dar a real importância que isso tem, né, no relacionamento entre pais e filhos. A importância dessas contações de histórias, de introduzir o livro, quando se você compra esses livros, ou você mesmo fabrica os livros, tem vários tutoriais na internet que você encontra ensinando a montar livrinhos de feltro, papel colorido, pedaços de tecido, né? Quando você monta esses brinquedos para trabalhar com seus filhos, muitas vezes você não entende, puxa, é só um desenho, é só um risco, isso aqui não tem nada. A natureza, ela é perfeita. Eu não sei vocês que estão aí do outro lado, mas eu acredito que existe um Deus lá em cima. Então, tudo que ele fez foi perfeito. Tudo teve uma medida certa. Então, às vezes, você olha a sua história hoje, o que você viveu ontem, imagina o que você tem para viver à frente, aí você vai e diz o seguinte: puxa, eu era feliz quando eu era criança. Quando eu era criança, eu era muito mais feliz. Olha, uma tampinha de garrafa virava uma frigideira, um prato. Mas a vida de adulto... Então, eu vou te contar um segredo, que talvez você não tenha observado. Mas, como eu te falei, Deus é generoso, ele deu seus filhos para você ser criança de novo. É uma oportunidade que você tem de ser criança mais uma vez. Então, pega aquelas histórias da tua infância, aqueles brinquedos que você fazia, porque não é preciso você ser um profissional de educação infantil para você montar brincadeiras com seu filho. Sabe as suas lembranças, suas tampinhas de garrafa que viravam um prato, uma frigideira? Aquelas tampinhas do molho que a mamãe tinha, do pote de extrato de tomate, que virava uma tigela para servir a sopinha. Usa o que você usava com seus filhos e faz uma casinha e brinca junto. É uma oportunidade que você tem de reviver aquele momento, aquela época que você vivia, e que, se você for viver no meio dos adultos, vão dizer que você tem síndrome de Peter Pan. Mas os teus filhos é uma oportunidade que você tem de ser criança de novo. Então aproveita e brinca. Agora, Carla, fala pra gente a importância de, quando você volta a ser criança junto com o filho, o que é que isso contribui no desenvolvimento dele. Terremoto! Nossa, e forte! Socorro! Olha o celular balançando, ó. Vamos dar uma... Bastante mesmo. Qualquer coisa que precisar, você parou. Tá balançando ainda. Nossa, me senti numa rede lá no Nordeste agora. Mas foi bem forte mesmo, balançou. Você sentiu? Bastante. Não, tá balançando ainda. Aqui não... Outro. Vamos lá. Tudo bem? Tá tudo bem. Nossa, continua balançando. Tá parando.
passou. Pronto. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar no balanço da rede. Tá, qualquer coisa Se você Deus fala quiser. Isso. que a gente interrompe. Tá Não bom? tem problema, não. Eu não tenho problema com terremoto, não. Eu já acostumei. Eu sempre digo, Tá, nasci na Paraíba, eu tô acostumada a balançar na rede. Então, não, é porque é o país, sempre eu digo o país inteiro está numa rede. A gente nunca sabe o que vem depois, né? Então, eu fico meio alerta nesse sentido. Ver se a gente precisa pensar em algum tipo de proteção ou não. Então, tá. Deixa eu só ler, então, aqui o comentário. Aí eu vou estar respondendo o que você me perguntou. Deixa eu só salientar uma coisa aqui. O Marcelo Vaz, né? Ele está parabenizando a gente pelo trabalho, né? Marcelo também tem um filhinho pequeno, é o esposo da Meca, né? E está aqui assistindo a nossa live. Obrigada, Marcelo. Obrigada, muito obrigada. A Nina colocou, percebo que com a vida corrida aqui no Japão, muitos pais preferem colocar um desenho na TV ou no celular do que sentar e ler junto com os filhos. Infelizmente, né, Nina? Depois vem as queixas de que meu filho não sai do celular, né? E a gente pode até estar conversando sobre isso num outro momento, os sinais de que as nossas crianças já estão dependentes do eletrônico, que é gravíssimo, e às vezes tem crianças com 2 anos que já têm dependência de eletrônico, né? Mas, enfim, respondendo o que a Edinalda perguntou, a Cleusa, que susto, a Cleusa nunca veio para o Japão, né? Então, mas tudo bem, amiga, tranquilo. A confiança, né? Acho que a palavra para o que você perguntou é a confiança, né? Porque quando a gente... Eu só vou pedir para você retomar a pergunta, porque eu fiquei fixa na resposta, mas eu queria fazer um gancho com o que você falou. Eu sempre falo que as pessoas falam que quando era criança era melhor. Então, os filhos é uma oportunidade que a gente tem que ser criança de novo sem ser censurado por ser um adulto infantil. Então, aproveitar o que brincava para brincar com o filho e o resultado que isso traz. Sim, já voltou, obrigada. Desculpa. Quando nós nos permitimos, né, viver esse papel de criança com os nossos filhos, primeira coisa, a gente tem que ter muita autoconfiança para conseguir fazer isso. Porque uma pessoa insegura, um adulto inseguro, normalmente ele é mais rígido. Ele tem a tendência a ser mais rígido, porque ele precisa sempre estar se protegendo. Porque se ele não confia em si mesmo, ele tem que se proteger para nada de mal acontecer com ele. Isso tudo se passa, na maioria das vezes, de uma maneira inconsciente. Para eu poder brincar com o meu filho, me soltar, me liberar, qual é a primeira coisa que eu vou construir com ele? Uma relação de confiança. E aprender a lidar com a autoridade, com o respeito, com a amizade. Quando a gente fala, os pais precisam ser os primeiros amigos, os maiores, os melhores amigos dos seus filhos. Muitos pais confundem que ser amigo é não ter autoridade com os teus filhos. E não é isso. Então, quando você conta a história, quando você rola no chão, quando você brinca, quando você fala uma bobagem, faz uma brincadeira, fala uma bobeira e ri daquilo, você está mostrando para os seus filhos que é possível, sim, a gente descontrair, que é possível, sim, você ter a sua autoridade como pai, porque isso não quer dizer que seu filho vai te desrespeitar. Vai aprender a lidar com os limites, vai aprender que em diferentes situações nós podemos ter comportamentos diferentes também, que tem algumas situações que exigem da gente um comportamento mais sério, né, mais contido. Outras situações a gente pode se soltar, pode brincar, pode se descontrair, que não vai começar a perceber o jeito de cada um e como fazer como responder ao jeito de cada um. Então, são tantas coisas que a gente se permite, né? A minha filha caçula, eu sempre gostei muito de fazer minhas filhas rirem, né?
Eu amava a gargalhada delas. Eu acho que gargalhada de bebê e de criança é a coisa mais maravilhosa que existe. E a minha filha caçula, ela tem uma mania de fazer cócegas em mim. E eu quase morro. Eu chego a perder o ar. E ela não para. E ela fala isso para mim, né? Ela fala que quando eu começo a dar risada, que ela sente uma alegria. Ela fala, mãe, eu explodo de felicidade quando eu vejo que eu estou fazendo isso com você, né? Mas, a qualquer momento que eu diga, né? Yane, eu sou sua mãe. Agora não é brincadeira. Ela precisa entender isso, né? Que de uma brincadeira para passar para uma situação séria, né? E isso é respeito, isso é confiança. Né? E são coisas que, na maior parte das vezes, os pais vão pensar o quê, né, Edinalda? Ah, meu filho vai perder o respeito por mim, porque eu vou rolar no chão com ele? Né? Porque eu vou brincar de uma barraquinha feita de lençol com ele? E é exatamente o contrário. Né? Tudo vai de como nós fazemos a situação acontecer, da condução que a gente vai dar para aquilo. Essa questão de dividir a diversão e o respeito na vida cotidiana é muito importante. Então, uma coisa que eu descobri naturalmente foi estabelecer horários para isso. Então, geralmente, quando ela chama o que eu quero brincar, não, agora é hora da mamãe cozinhar o jantar. Então, às vezes as pessoas dizem rotina é uma coisa horrível. Não para o desenvolvimento de uma criança. Também se não tiver uma rotina, não desenvolve o bom senso e a responsabilidade. Consequência, o respeito. Porque quando você diz, não, agora é a hora da mamãe cozinhar, agora é a hora da mamãe pôr a roupa no varal, vamos me ajudar, né? Isso tudo, ela tá vendo que você tem uma obrigação. É você passar um pouco da história do seu dia a dia e a sua história de adulto para ela. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Então, geralmente, a gente estabelece um horário para cair na gandaia. O horário da cama é um horário maravilhoso. Porque quando você diz para o seu filho, vamos para a cama, ele não vai retrucar, porque ele vai saber que ali tem uma farrinha. Então, você vai junto, põe ele dormir, você sai, se tiver algo mais para fazer. Eu, por exemplo, eu faço assim, porque às vezes o pai diz, sobe, vai para a cama. Sim, quando ele começa a crescer e começa a querer ficar sozinho com os pensamentos dele, tudo bem, ele vai subir e vai para a cama só. Mas até os 7 anos, essa farrinha, ela é gostosa para criar esse vínculo de afeto com seu filho. E principalmente quando faz farrinha com papai e mamãe. A minha filha mesmo, ela tem a mania de subir na gente, um cai em cima do outro e vai fazendo a pilha. Ela diz, é os músicos de Bremen. Vai subindo um no outro, né? Eu mostrei para ela os músicos de Bremen, tudo um montado no outro para poder ver a janela. Ela diz, é os músicos de Bremen, um em cima do outro, fazendo pilha. Mas aquilo tem hora. Um pouquinho depois de acordar, só para despertar com alegria, e um pouco mais antes de dormir. Então, você criar essa rotina de a hora de ir para a cama ser uma hora feliz. A criança dormir feliz, ela acorda feliz no dia seguinte. E ter aquele horário certinho. Certinho. Não você dizer, toma aqui o tablet porque a mamãe tem que deixar a pia limpa. Não, a pia espera. Deixa a pia suja depois de juntar. Sobe, põe seu filho na cama, põe seu filho. Depois você volta para a pia, vai tocar seu piano lá na pia. Então tem essa questão de a importância de criar uma rotina para leitura e brincadeira. Explica um pouquinho melhor, Carla. Bom, a rotina é essencial, né? Não tem como a gente rejeitar essa ideia, porque a rotina, ela organiza não só a nossa vida externa, mas ela organiza principalmente o interno. Se uma criança não tiver uma rotina de hora de dormir, hora de comer, não precisa ser rígido, mas precisa ter estabelecido. E isso auxilia infinitamente no desenvolvimento dessa criança. Uma criança que não está bem alimentada, bem descansada, não tem os seus horários pré-estabelecidos, ela vai ter muita dificuldade para seguir as regras da escola, para estabelecer limites durante uma brincadeira com os amigos, né? Porque ela vai entender que tudo parte da necessidade dela apenas.
e do que ela acha que é mais importante. E a vida em sociedade não é assim, né? Aí vem a questão das responsabilidades, que a família é uma equipe, é um time, que cada um tem um papel de colaboração. Então, se tem o horário da mãe fazer a comida, tem o horário da criança guardar os brinquedos, juntar a roupa suja, pôr o sapato no lugar, organizar o material para amanhã, né? Então, não tem como fugir e não podemos fugir disso, porque isso é estruturante nas nossas vidas, né? E acabou que caiu no senso comum, como a Edinalda falou, que rotina é ruim. A rotina acabou com a nossa vida familiar. Não. É como a nossa família se posiciona dentro da nossa rotina. O que a gente faz de melhor dentro da rotina que a gente tem? Dentro dos horários, das obrigações, né? E aonde a gente coloca o lazer, momentos prazerosos. Rotina não é igual a momentos desprazerosos. É o uso que a gente faz disso. Essa parte dele, eu sempre brinco com a minha filha de vez em quando que a gente tem um dia para ser rebelde. Não pode também ser rígido e seguir essa rotina, né? A gente tem que lembrar que no final da semana não tem escola, né? Mas tem a tarefa de casa, tem a arrumação das coisas para o outro dia. Mas o sábado, né? Que geralmente as mães dizem, não, sábado é o dia da faxina. Ótimo, então manda seu filho faxinar os deles, que você vai faxinando o seu, liga um som. Outro dia minha filha brincou comigo e perguntou se eu era doida que eu estava dançando com a vassoura. Essa cena se repetiu com minha sobrinha uma vez, há uns 20 anos atrás, fez a que você é doida, você está dançando com a vassoura. Eu digo, você não tem namorado? Ou então eu disse para minha filha, seu pai não está aqui, eu danço com a vassoura mesmo. Né? Então, ela agarrou a boneca, né? Depois eu vou dançar com Carolina. E foi dançar com a boneca também. Então, às vezes, você pega aquela obrigação no final de semana, que é arrumar, fazer alguma coisa, você faz dar uma diversão ali naquele momento. Né? Às vezes eu vou trabalhar, eu digo para ela, não, hoje é dia do papai, vai andar de bicicleta com o papai. Então, vai andar com o papai. Essa distribuição de ficar um pouco só com o pai, um pouco só com a mãe, criar dois vínculos diferentes. Principalmente, as pessoas dizem, essa questão de gênero, menino, menina. Mas quando é muito pequeno, fica difícil deles entenderem. E também fica difícil da gente explicar. Não é fácil explicar isso para a criança. Então, ela tem um momento dela com o pai dela, onde ela conversa determinadas coisas que não conversa comigo. E ela tem um momento comigo, onde ela conversa coisas que não conversa com o pai, diz, é um segredo de mulher. Então, esse vínculo vai se fortalecendo. Chega um ponto que fica adulto, ela vai dizer, não, isso eu posso conversar com minha mãe, que ela vai entender. Isso eu posso conversar com meu pai, porque ele vai entender. Então, ela entende que nós dois somos diferentes. Consequentemente, quando ela tiver um relacionamento, ela vai compreender que o outro é diferente. Que ninguém é igual. E isso está no contexto das histórias que você conta e constrói no dia a dia. Então, quando eu falo da história, eu não falo da leitura. Eu falo de contar sempre uma coisa nova para o seu filho, para poder criar esse vínculo. E as histórias é o caminho. Sabe, os maiores micos que você passou na sua adolescência e na sua infância, na sua fase de escola, você sabe, às vezes eu não gosto de ler. Tá, tudo bem que você não gosta de ler, mas ela vai precisar do exemplo de ver você lendo para ler também. Mas as histórias que você, sua vida, os micos que você viveu quando era adolescente e criança, são histórias excelentes para os seus filhos dar risada com você, porque você vai rir de si e ele vai saber que quando acontecer com ele, é natural. Que mico todo mundo paga. Eu, particularmente, tenho muitos. Sabe? E eles adoram, né? Acho que a gente pode ir encaminhando para a gente encerrar, né? Sim. Mas antes, só para dar um exemplo que eu me lembrei, a minha filha caçula, ela sempre gostou muito de água. Sempre. Logo cedo eu já coloquei ela na aula de natação, porque ela via uma piscina, ela se jogava, não queria nem saber a profundidade, nada. Mas em casa, na distribuição das tarefas, o banheiro sempre foi ela que limpou e que lavou. E assim, com 4 anos de idade, 5 anos de idade, era ela que lavava o banheiro. Por quê?
Porque o prêmio de lavar o banheiro era tomar banho de É chuveirinho. bagunçar o banheiro. Era. Então, para lavar o banheiro, ela já ficava bem pequena, ela já ficava só de calcinha e se acabava no sabão, na espuma e brincava. E aí eu colocava um limite de tempo, né? Olha, você vai lavar o banheiro, normalmente era no sábado. Enquanto você lava o banheiro, a mamãe vai fazer tal, tal e tal coisa, a maninha vai fazer tal e tal coisa, mas é tanto tempo. Quando acabar, você vai enxaguar tudo e aí você tem que deixar o banheiro limpo. E foi assim a vida toda. Hoje ela tem 16 anos e ela é que limpa o banheiro em casa. Então, a minha ela também gosta de água, né? Então ela gosta de brincar dentro da banheira. Dentro do ofurô, né? A gente chama banheiro aqui de ofurô. Dentro do ofurô. Então, sempre que mamãe lava o banheiro, porque eu sempre lavo o ofurô, mesmo estando limpo, eu lavo para ela usar. Aí eu lavo de novo. Aí outro dia eu tava só, quer saber? Você pega a bucha de detergente, se você quiser usar, você lava, porque eu não vou lavar, não. Aí ela lavou, e quando ela disse, mamãe, tô indo lavar o ofurô, porque eu quero brincar. Então ela tá aprendendo a lavar o banheiro. Sim, exatamente. E muitos pais, erroneamente, pensam que isso é exploração. Gente, a responsabilidade da criança, ela vai de acordo com a sua idade, né? Então, assim, ensina, claro que você vai ensinar o que a criança vai fazer, você vai monitorar o que ela está fazendo, mas por que não pode transformar isso num momento divertido, num momento legal? Né? Quando eu terminei a reforma do meu apartamento, eu precisei limpar o piso que eles deixaram horrível, foi ela que me ajudou. Então, normalmente, para tarefas de limpeza de casa, ela é muito mais presente, porque eu sempre a envolvi mais. Eu fui desenvolver isso muito mais com ela, que é a minha segunda filha, do que com a mais velha. Então, a gente vai criando hábitos, e aí pegar o gancho da rotina, né? Tudo vai ficando menos difícil, menos penoso, né? Porque a gente vai levando isso para a nossa vida adulta. Bom, o pessoal tá falando aqui que tá muito legal o papo. Vamos lá, deixa eu ver. A Cleusa dizendo que tá muito legal esse papo. A Márcia Rodrigues dando um ok. Opa, vamos lá. Pessoal, muito obrigada pela participação. Acho que a gente pode já deixando o gancho. Oi? A gente pode encerrar por hoje. Isso, deixando um gancho para o próximo domingo. Pessoal, nós vamos estar trazendo outras psicólogas do Projeto Sakura para estar batendo papo aqui com a Edginalda. Então, a gente está organizando aqui, vendo quem vai ser a próxima, mas nós vamos ter a participação da Gisele e a participação da Juliana Barros. Vamos ver se a gente consegue aí a participação de mais alguém, né? Quem sabe a Juliana Alves, que está aqui assistindo a gente, se anima. Se anima a falar alguma coisa para a gente, né, Juju? O Jefferson dizendo que está assistindo. Um beijo para o Jefferson, para a Tatiana. Lembrando, pessoal de Guma, Juliana Alves, deixa aí seu recadinho. Pessoal de Guma, Saitama, Tóquio, Ibaraki, Totig, quem estiver aqui por perto, 4 horas da tarde, hoje nós temos um encontro de pais e filhos no nosso escritório em Oizumi. Fica próximo da estação Higashi Koizumi. Entre em contato com a gente, que a gente explica como vai funcionar. Vai ser um momento bem legal. Estão todos convidadíssimos para participar. Pais e filhos, venham para viver um momento bem descontraído, de construção de um convívio familiar mais gostoso, com brincadeiras, com resgate dos nossos valores, ok? E também eu quero falar com o pessoal de Toyohashi, né? Semana que vem o Projeto Kairu está com um projeto sobre brincar, né? Vai falar sobre brincadeira e os vínculos afetivos que é construído através da brincadeira. E eu vou estar lá também, o pessoal vai falar, vai ter uma oficina de brinquedos, vai ter uma contaçãozinha de história rápida, né? Comigo, a gente vai falar sobre uma lenda africana e vocês... Lenda africana não, desculpa. Uma história real que aconteceu com os nossos irmãos africanos quando estavam indo para o Brasil.
nos navios negreiros. Então, isso no sábado, Edinalda? Um vínculo de afeto muito grande entre pai e filho. Quando você constrói um brinquedo para o seu filho, você está criando um vínculo e criando um excelente capítulo que fala de amor na história dele. Então, a gente também pode falar depois sobre histórias e brincadeiras aqui. Vamos falar, temos uns 3 finais de semana, né, Carla, para a gente conversar sobre isso. E nós estamos aí, trabalhando em prol dos nossos pequenos. E essa parceria entre profissionais de educação, psicologia e pais é muito importante manter esses elos para que a criança se desenvolva melhor. Pais orientados e crianças felizes. Isso é o mais importante. Edinalda, você vai estar no sábado com o pessoal do Cairu e no domingo conosco lá em Toyota. Sim. Né? 2h30 da tarde, em Toyota, a gente vai iniciar o nosso ciclo de palestras sobre educação de filhos, dia 14, 2h30 da tarde, no Centro Comunitário do Home Dante. A Edinalda vai estar lá contando histórias para as crianças, né? Então, contamos com a participação de vocês, é gratuita a participação, tá a divulgação lá na página do Projeto Sakura, vamos compartilhar também pela página do Janelas do Mundo, para vocês poderem... A gente pede para dar uma ligadinha confirmando a presença, de preferência para a gente poder organizar o espaço físico da melhor maneira. Mas, se por um acaso não der para confirmar e você quiser ir lá no dia, estará convidadíssimo. Okay. A Juliana colocou: essas parcerias precisam ser feitas. Fico feliz em ver educadores e psicólogos trabalhando juntos. O Jefferson, ele fez uma pergunta aqui, mas Jefferson, eu acho que a gente vai deixar a sua pergunta para uma outra live, por conta do tempo e também por conta de não ser exatamente o tema da nossa live de hoje. Ele está perguntando: quando a resistência das crianças em ajudar com as tarefas, como induzir sem ter que sair berrando e como castigar sem ser abusivo? Eu acho que um pouco do que eu e a Edinalda comentamos aqui em relação às tarefas de casa, eu acho que já traz alguns exemplos para você, né? Mas a gente pode, não sei se a Edinalda quer colocar alguma coisa sobre a pergunta dele, porque o que a gente colocou de sempre ser relativo à idade da criança e trazer de uma forma que ela é tão importante ou tão participativa quanto os pais. Na manutenção, no cuidado. Se essa criança recebe benefícios e não cumpre com as suas obrigações, não tem por que vir os benefícios. Quer colocar alguma coisa, Edinalda? Sim, vamos responder o Jefferson aqui rapidinho, para ele não ficar sem a resposta, mas é um assunto muito interessante, Jefferson, que a gente pode trabalhar um pouco mais aprofundado, porque isso também ajuda bastante os pais. A questão, vamos substituir a palavra castigo por disciplina. Ao invés de castigar, vamos disciplinar. E disciplinar, para você fazer uma disciplina, para você constituir uma disciplina, você precisa de uma coisa, de alguns comparativos e algum material emocional. Quando o professor faz uma disciplina, é diferente de um pai fazer uma disciplina. Então, de alguns comparativos emocionais. Vamos fazer o seguinte. Geralmente, a criança não ajuda muito, não quer ajudar muito, porque ela quer ficar mais perto dos pais e ela acha que fazer uma tarefa vai afastá-la dos pais. Ou quando os pais estão fazendo uma tarefa, vai afastar delas. Então é o seguinte, faz um negócio, marca um compromisso com ela. Depois que a gente terminar essa tarefa, a gente vai poder assistir alguma coisa junto, a gente vai poder brincar junto, a gente vai dar uma volta de bicicleta, ou a gente vai em algum lugar e eu vou comprar aquele bombonzinho que você gosta para sobremesa. Faz isso, marca um compromisso posterior e diz: não, mas a gente só vai se nós terminarmos esse compromisso que a gente tem com casa, porque é uma coisa muito importante que a criança deve saber, que quem veste suja, e quem suja que ela tem que lavar. Então, sempre dizer: não, a gente é parceirão, cara, então você faz uma parte, eu faço outra, no caso, ser um menino, você levar como um amigo, a gente é parceirão, você faz uma coisa, eu faço outra, porque se eu for fazer tudo, eu nem tenho tempo para ficar com você e nem a gente vai conseguir se divertir.
Então, joga E limpo. Vamos falar a palavra jogar limpo. Joga limpo com a criança. Olha, a gente comeu, então vamos pôr o prato na pia, né? Porque essa história de mamãe ficar recolhendo o prato como garçom do restaurante que é pago para aquilo, não. Vamos, cada um recolhe seu prato e põe na pia, desde cedo. Porque se larga na pia, vai crescer largando na pia sempre. Então, tem que lembrar que para poder eu ficar contigo, a gente tem que resolver essas coisas que a gente tem que resolver aqui rápido. Eu lavo minha cueca, você lava a sua. Então, até no que não é premiação, né, Edinalda? Não é premiação, é consequência, né? É então, consequência. Comer uma pipoca juntos, assistir um filme, o valor vai estar no relacionamento, vai estar em vocês estarem juntos. O valor não está em algo que eu vou ganhar porque eu fiz aquilo, porque daí é barganha. Exatamente. É tipo assim, vamos brincar? Vamos, mas a gente tem que terminar a nossa responsabilidade. Pronto, uma coisa que eu faço, às vezes eu faço com minha filha, vamos lavar nossa roupa íntima, eu lavo a minha, você lava a sua, porque nós duas sujamos, a gente entra no banheiro, vai lavar a roupa íntima, tomar banho e bater um papo. Aí estende ali e diga, agora a gente pode ficar junto. Né? Então, esse convívio que você vai construindo, ela sabendo que ela tem que ter responsabilidade consigo mesma. Se ela está lavando, é porque sujou. É uma consequência. Então, essa consequência que para ela estar um pouquinho mais, seu filho estar um pouquinho mais com você, vamos deixar aqui essas coisas que tem que ser feitas. Porque tem coisa que você pode dizer, vamos esperar para mais tarde, vamos se divertir um pouco, fugir um pouco ali daquela regra, porque ser desobediente às vezes também é bom. Tudo, na medida certa, é bom. Esse elo de confiança e amizade faz construir uma história de um adulto seguro no futuro. E responsável também. Então é isso. Fazer acordo. E ao invés de castigar, disciplinar. Obrigada, né, Edinalda? Isso, é isso mesmo. E é algo de insistência, né? Não vai ser uma vez que vai resolver. É repetição, é perseverança, é coerência. Né? É isso que vai trazer a mudança de atitude, a mudança de comportamento. Por exemplo. Edinalda. Oi. Então, por exemplo, só salientando uma coisa aqui para complementar o que o Jefferson perguntou para a gente. Uma vez você acontecer. E aí, por que a gente hoje não vai ter leitura? Desculpa, hoje não vai ter brincadeira. Por quê? Não, porque hoje eu atrasei fazendo o meu serviço e o seu. Fazendo suas coisinhas e a minha, aí a gente não vai ter tempo de ficar, porque deu a hora, esse estabelecimento da rotina. Então, ele vai dizer, puxa, se amanhã eu contribuir, eu vou poder ter aquela hora que eu quero. Então, isso é disciplina. Castigo não é uma coisa boa. Né? Excelente. Gente, obrigada, Edinalda. Obrigada a todos que participaram. Nosso papo foi para lá de bom. Né? Foi muito bom, como sempre. Quase 1h15 da gente aqui, levando um papo super legal com o pessoal. Continuem compartilhando, coisa linda, o pessoal aqui curtindo, mandando corações, já amei. Lindo demais. Vamos compartilhar. Muito obrigada. A gente lembra que no final, na última live, depois da última live, eu vou sortear o livro Inteligência Emocional, que tem parceria do Daniel, o prefácio é escrito pelo Daniel Goleman. Inteligência Emocional, a arte de educar nossos filhos. Eu vou sortear o livro e mandar para vocês. Para um de vocês, né? Que ganhar esse livro, não importa que seja no Brasil ou no Japão, o livro chega aí, gente. Tá bom? Ok, gente, um excelente domingo. Uma boa votação, né? Com muita paz no coração, que seja melhor para o nosso Brasil. Aproveitem em família. Quem está aqui pertinho da gente vem passar o final do domingo com a gente lá no workshop. Um beijo grande, Edinalda, para você, para sua família. Beijo, Carla. Obrigada por essa parceria. Né? Domingo que vem eu entro nos comentários. Isso, ok. Domingo que vem tem mais alguém da equipe do Projeto Sakura aqui fazendo essa parceria legal com o Projeto Janelas do Mundo. A gente vai estar divulgando daí o tema e quem vai estar participando da live. Provavelmente vai ser a Gisele, mas a gente está confirmando com ela, tá bom? Ok, então, grande abraço e até o próximo domingo. Até mais. Até mais. Beijo.